Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, como já mencionei, esse salmo faz parte de um grupo de salmos que servem para expressar o nosso lamento na forma de oração apresentada ao Senhor. E assim como os demais salmos, o Salmo 5 nos foi dado não apenas para ser lido e para ser pregado, mas o Salmo 5 também foi colocado na boca da congregação, para ser cantado pela congregação. Então, nesse salmo, que é uma oração, a igreja louva a Deus, confiante na justiça que lhe é prometida. A justiça que o próprio Deus providenciou para a salvação do seu povo. Então, quando nós cantamos esse salmo, nós celebramos a Deus, porque nós alcançamos essa justiça prometida. Então, o Salmo é uma oração registrada que faz referência à rotina de orações que o salmista Davi mantinha diante do Senhor. Então, essa primeira parte do Salmo, os versículos 1, 2 e 3, nos fala sobre essa rotina de oração. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Davi orava, particularmente aqui no Salmo, por causa da angústia que ele sofria, por causa dos pecadores. Versículo 1, ele fala sobre o seu gemido, e nós temos visto isso também nos outros salmos penitenciais, a angústia da alma decorrente dos pecados que lhe afetam. Esses pecados falam sobre os nossos próprios, mas também os pecados que vêm de fora. Davi também orava a Deus como seu grande rei, em que ele confiava, lembrando que Davi era rei de Israel, mas como rei de Israel, ele não se confiava em si mesmo, em sua posição, mas ele confiava naquele que é o rei dos reis, está acima de todos os reinos da terra. E ele mostra isso no versículo 2. E no versículo 3, mostra que Davi orava com confiança, porque nota no versículo 3 que ele fazia a sua oração e ficava esperando. Aqui a gente não tem o objeto do verbo, mas o contexto mostra que é esperando pela resposta à sua oração. Então, as orações de Davi eram orações fervorosas, eram orações que ele estava apresentando a Deus em meio à angústia que ele estava passando. Percebam na força das palavras que Davi usa nesses primeiros versículos, por exemplo, o uso dos vocativos aqui, nesses primeiros versículos. Dá ouvido, Senhor, escuta, Rei meu e Deus meu. De manhã, Senhor. Então, cada vez que ele está fazendo a sua oração, ele está apelando para esse que é Senhor, o Deus da aliança, como nós temos aprendido na sua Bíblia. Você vê a palavra Senhor aqui escrita com letras maiúsculas, que traduz aquele nome especial de Deus, Yahvé, Jeová, o Deus da aliança, e também o senhorio de Deus como o rei. E também Davi mostra a força do seu apelo em palavras como dá ouvidos, acode, escuta, ouves. Veja que são várias palavras que estão chamando Deus a atender o seu clamor, a dar ouvido, a se inclinar, a prestar atenção ao clamor que ele estava fazendo. Esses primeiros versículos também nos mostram que não é apenas uma oração que Davi está apresentando a Deus, mas ele está fazendo menção a uma rotina de oração.
No versículo 2, na nossa tradução aqui não fica muito claro isso, mas quando nós lemos aqui, escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, esse verbo aqui que clama, indica um clamor repetitivo, continuamente, provavelmente a referência aqui é diariamente, porque no versículo seguinte, no versículo 3, nós temos também um outro aspecto importante que indica essa frequência na oração de Davi, quando ele diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. A maneira também como o versículo 3 é apresentado, não fala sobre uma oração que ele fez uma vez de manhã, mas sobre a rotina que ele tinha de fazer orações pela manhã. Alguns sugerem que era de manhã bem cedinho, de madrugada, mas também pode ser aquele horário que eu já mencionei em outras pregações, o horário de 9 horas da manhã, que combinava com o horário do sacrifício no templo. E é muito mais provável até que esse seja o caso aqui. E percebam ainda que não se tratava uma oração despretensiosa. Sabe aquela coisa quando você vai orar mais pelo costume, pelo desencargo, você ora, mas de fato parece que o seu coração não acompanha as palavras que você está orando. Não é o caso aqui não. Davi realmente tinha muita confiança no Deus a quem ele estava dirigindo a sua oração, de modo que cada vez que ele orava, ele ficava esperando. De manhã, versículo 3, ele fazia a sua oração e ficava esperando a resposta. Então é uma oração realmente carregada de confiança no Senhor, que é Rei, Deus e Rei. Então nessa primeira parte do Salmo, aprendemos que Davi orava a Deus continuamente, confiadamente, e que ficava aguardando a resposta do Senhor às suas orações. O que Davi esperava com essas orações? O que ele buscava? Essa primeira parte não nos apresenta o conteúdo da oração. Isso vai ficar claro agora nessa segunda parte, dos versículos 4 a 6. Mas então nós entendemos que Davi estava buscando uma justiça que ele só poderia encontrar em Deus. Uma justiça que ele não podia encontrar nele próprio, mas uma justiça que ele podia encontrar a Deus, e ele podia encontrar no templo onde Deus habitava e no templo onde essa justiça estava sendo proclamada. Davi era rei sobre Israel, mas o governo dele sofria por causa dos pecados dos arrogantes, iníquos, mentirosos, sanguinários, fraudulentos. São palavras que nós encontramos nesses versículos 4 a 6, na descrição que Davi faz dos pecadores que estavam perturbando a paz do reino. E Paulo vai inclusive citar essa parte do Salmo lá em Romanos capítulo 3, quando ele quer mostrar que diante de Deus todos são pecadores, judeus e gregos, ninguém escapa. Ele cita também essa parte do Salmo. Então o Salmo nos diz que em toda a sociedade, assim como em toda a sociedade, existem pecadores que desprezam a autoridade de Deus e também a autoridade dos governantes que foram colocados por Deus como ministros. Assim também a nação de Israel sofria por causa desse pecado. Mesmo a nação de Israel, a nação pactual, a nação da aliança, a nação cujo rei era considerado o rei ungido, o rei Messias, nem mesmo a nação de Israel escapou dos pecados desses arrogantes, a primeira parte do versículo 5. Também sabemos que em toda a sociedade existem os pecadores que se entregam avidamente pelo pecado, que assim, eles não têm o menor pudor, o menor receio, eles não temem castigo, eles não se preocupam se pessoas estão sendo machucadas com seu pecado, eles realmente se entregam aos pecados de uma forma ávida. A parte B do versículo 5
fala sobre os que praticam iniquidade, os praticantes de iniquidade, é aqueles que fazem da sua vida uma vida de pecados. Também existem os pecadores que buscam minar a justiça com a mentira, porque eles só pensam em si mesmos e não tem preocupação nenhuma com o direito dos outros. O que ele quer é uma sociedade onde o direito não funcione e onde eles possam então praticar as suas perversidades livremente. Os mentirosos, que nós lemos no versículo 6, na primeira parte. Também existem os pecadores que desprezam a vida. Eles não têm nenhuma preocupação com a vida dos outros. Querem matar, querem destruir. Especialmente se alguém se coloca na sua frente como um adversário, eles realmente têm prazer de sujar as mãos com sangue para se livrar pela violência dessas pessoas que lhe são opositores. Versículo 6, na parte B, nós começamos lendo sobre os sanguinários. E então, essa relação de pecadores conclui no versículo 6 com os fraudulentos, os gananciosos, os que se apropriam do bem alheio, o que não tem consideração pelo que é dos outros, os cobiçosos, aqueles que usam de todo artifício fraudulento para se apropriar daquilo que pertence aos outros, e muitas vezes até usando de pretextos de justiça para meter a mão naquilo que é dos outros. Esses pecados são pecados que incomodam toda a sociedade. Nenhuma sociedade escapa. E os irmãos podem imaginar que governar uma sociedade corrupta, cheio desses pecadores, não é tarefa fácil. Agora imagine se o rei que governa essa nação precisa não apenas lidar com esses pecados, mas precisa levar esses pecadores a Cristo. Que sofrimento, que luta, que angústia da alma, em ver esses pecadores se rebelando contra a autoridade de Deus e contra a sua própria autoridade. Então, mesmo a nação pactual de Israel, que era governada pelo rei ungido, sofria com todos esses pecados. Agora pense, se Israel, a nação santa, a nação particular de Deus, a nação pactual, onde Deus estava processando a redenção, se nem Israel escapou, quanto mais nós. Quanto mais a nossa sociedade, que tem se mostrado uma sociedade ímpia, governado por muitas pessoas ímpias, de caráter anticristão, como deixaremos de sofrer a ira de Deus por causa dos nossos pecados? O que esperamos como sociedade cujos pecados estão se elevando até o céu? É impossível, irmãos, que Deus não se levante do seu trono e não derrame a sua ira justa sobre essa nação pecadora, porque Deus não suporta os pecados dos homens. Deus ele não tolera. Pecado é coisa repugnável. Deus não deixa de jeito nenhum de punir pecadores que não se arrependam e não o busquem humildemente, se prostrando diante dele e buscando o perdão diante dele. Aqueles que não buscam a misericórdia de Deus para alcançar o perdão, arrependido no coração, inevitavelmente vão provar o peso da justa ira de Deus contra os pecados. Davi, ele não apenas sabia disso, ele não apenas sabia que Deus haveria de punir os pecadores impenitentes, aqueles que não se arrependem, mas Davi desejava isso mesmo. Não era só uma questão de saber que Deus vai punir os pecadores. Davi queria isso.
Ele estava buscando isso. Não como uma vingança, mas como um desejo por justiça. Davi estava buscando justiça. Justiça sobre ele e justiça sobre esses pecadores. Os verbos que aparecem aqui, do versículo 4 a versículo 6, são verbos que expressam desejos. A forma como esses verbos estão no texto hebraico expressam desejo, vontade de que essas coisas sejam feitas, e não simplesmente é uma declaração de que essas coisas vão acontecer. No início do versículo 4, Davi mostra que ele sabe que Deus é um Deus que não se agrada com a iniquidade e um Deus cujo mal não pode subsistir perto dele. Um Deus santo. Por isso é que também a oração de Davi é uma oração por justiça, uma oração para que a santidade de Deus, que estava sendo atacada pelos pecados desses impenitentes, que essa justiça de Deus fosse vindicada com o castigo sobre esses pecadores que não se arrependem. Então nós, como igreja, nós podemos orar para que Deus realmente derrame o seu castigo sobre os pecadores que não se arrependem. Mas não devemos fazer isso como um tipo de justiça pessoal, uma vingança pessoal. Não. Nós devemos fazer isso buscando a justiça de Deus. Nós devemos buscar o castigo dos pecadores, porque nós devemos nos incomodar com o fato de que Deus, em sua majestade real, em sua santidade, está sendo zombado, está sendo desprezado, afrontado com pecadores que não têm nenhum receio e vivem como se não existisse Deus. Ou como se Deus não se importasse, como se Deus não fizesse nada, e eles zombam, escarnecem de Deus e da igreja do Senhor Jesus. Davi está buscando a justiça que glorifica a Deus, a justiça que honra o santo nome de Deus, um nome que deve ser preservado em santidade, protegido em nossas palavras e em nossas ações, em nossos pensamentos, um nome santo que deve ser louvado e temido. Esse é o Davi que está orando para que Deus derrame sua justa ira sobre pecadores. Não é um pecador qualquer, é um pecador que deseja que a santidade de Deus seja preservada. De fato, nos versículos 7 e 8, nós encontramos um Davi completamente diferente do restante desses pecadores. Diferentemente dos pecadores listados no Salmo, versículo 4 a 6, nós vimos essa lista, Davi mostrou uma grande confiança em se aproximar em Deus e ser aceito por Deus com base na sua misericórdia, na sua graça, não com base na sua justiça. Não com base em que ele era melhor do que os outros pecadores, contra os quais ele estava invocando a justa ira de Deus. Versículo 7, porém eu pela riqueza da tua misericórdia. Riqueza aqui, irmão, é multidão, viu? Numerosa, abundante, grande demais para ser medida. Por causa da multidão da misericórdia de Deus é que ele entrava na presença de Deus e se prostrava diante do santo templo de Deus em seu temor. Era confiado na misericórdia de Deus para perdoar os seus pecados e não confiado em sua própria justiça. No versículo 8, Davi também mostrava que ele tinha um desejo de aprender mais dessa justiça que estava sendo proclamada no templo, e por meio da qual justiça que estava sendo realizada no templo por meio do trabalho dos sacerdotes. Lembra que os sacerdotes estavam no templo realizando continuamente os sacrifícios, e provavelmente era nesse horário que Davi estava indo ao templo, no horário da manhã,
quando o sacrifício da manhã era realizado. Então, Davi, ele quer aprender mais sobre essa justiça que era proclamada pelo trabalho dos sacerdotes no templo e queria corrigir a sua vida por meio dessa justiça. Versículo 8: Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. Só um detalhe aqui, a gente lê aqui: endireita o teu caminho. O caminho de Deus é torto? Não é? Quando Davi expressa dessa maneira, não é que o caminho de Deus seja torto, mas é que ele não tem condição de ver, de entender e de trilhar esse caminho se Deus mesmo não aplanar esse caminho para que o salmista possa trilhar. Isso é muito semelhante ao que nós encontramos em várias partes da Escritura, também no Salmo 73, aquele salmo onde Asaf, ele tem um entendimento muito parecido com o que Davi está expressando nesse salmo aqui. Um entendimento de que ele precisa de uma justiça para escapar da condenação que inevitavelmente cairá sobre outros pecadores. Então, brevemente, vamos ao Salmo 73. Notem que durante algum tempo da vida de Asaf, ele havia vivido com inveja da prosperidade exterior dos ímpios. E ele mostra nos primeiros versículos que ele quase que ele resvalou o pé no caminho e seguiu no caminho desses pecadores. Os primeiros versículos: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que eu desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. E nos versículos seguintes, versículos 4 a 12, o Salmo descreve a impiedade desses pecadores aos quais Asaf está se referindo, que viviam na multidão de seus pecados e que zombavam de Deus como se Deus não existisse. No versículo, mais para frente, no versículo 13 a 16, Asaf até mostra que em sua tolice, ele pensou em se deixar levar pelos ímpios, porque ele julgou: rapaz, não está valendo a pena eu sofrer tanto para manter fidelidade a Deus. Por que eu tenho que sofrer tanto para ser fiel a Deus, enquanto que os ímpios estão vivendo regaladamente? Ele expressa nos versículos 13 a 16 que esse sentimento chegou a subir no coração dele mesmo, de se entregar às mesmas perversidades, porque lá eles estavam vendo o lucro, a prosperidade aparente dos pecadores. Mas isso durou até que um dia, na sua rotina de ir ao templo, como o salmista Davi está fazendo, no versículo 17, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Deus realmente usou uma dessas idas do salmista ao santuário de Deus, e naquele momento Deus abriu o entendimento dele, para que ele realmente pudesse entender o destino desses pecadores que não alcançam o favor e a graça de Deus para o perdão dos pecados. O que Asaf vê nos versículos seguintes, 18 a 20, é o trabalho dos sacerdotes acontecendo no templo. Os sacerdotes abatendo os animais para o sacrifício, e ele podia ouvir os berros da morte, os gritos dos animais que estavam sendo abatidos. Asaf podia sentir o cheiro da morte no sangue dos animais que estavam sendo abatidos e escorrendo como rio do santuário de Deus. Ele também pôde observar a fumaça do sacrifício que subia do altar até o céu como aroma agradável a Deus, que de alguma maneira essa morte dos animais, esse castigo sobre os animais estava subindo como aroma agradável e satisfazendo a Deus. Então Asaf entendeu que o fim dos ímpios seria como daqueles animais.
porque Deus faria aos ímpios exatamente como estava fazendo àqueles animais. Eles seriam queimados com o furor da ira santa e justa do Senhor. Mas quanto a Asaf, ele também entendeu que com aquele sacrifício com os quais Deus estava mostrando o destino dos pecadores, ele também estava mostrando que havia providenciado salvação para Asaf por meio daqueles animais com os quais Deus estava apontando para a justiça alcançada pelo substituto, porque quem deveria estar ali sobre aquele altar sendo despedaçado e morto era ele mesmo, o próprio Asaf, como pecador que era, como merecedor do juízo de Deus que era. Mas ele aprende sobre a bondade de Deus, em que ao invés de Deus derramar sobre ele a sua ira ardente, Deus escolheu um substituto para suportar no lugar dele a justa ira de Deus, e Deus estava ensinando isso ao seu povo no Antigo Testamento, por meio dos sacrifícios que aconteciam no templo. Então, voltando ao Salmo 5, esses versículos 7 e 8, nós percebemos que Davi também entendia que a justiça que o salvava era a justiça que estava sendo proclamada lá no templo, não eram as suas obras só mereciam castigos. E é por isso que também Davi fala no final do versículo 8 que o seu desejo é corrigir a sua vida por meio dessa justiça que estava sendo ensinada e proclamada lá no templo. Então, a conclusão que o Salmo oferece é que Davi compreendeu que a base para o juízo de Deus sobre os pecadores, condenando, destruindo os pecadores, eram os próprios pecados dos pecadores. Mas a base da salvação do justo não tinha nada a ver com a sua obra, tinha a ver com a graça e a misericórdia de Deus. E nós vemos isso nesses últimos versículos. Versículos 9 e 10, por exemplo, mostram para nós que os pecadores são condenados com base nos seus pecados. Observe, pois eles não têm sinceridade nos seus lábios, no seu íntimo é todo o crime, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os ocupados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Eu já mencionei no Salmo, na pregação do Salmo 7, sobre aquela situação de Amã, que construiu aquela forca para Mardoqueu, e ele acabou caindo na própria forca, sendo morto na própria forca. E o Salmo 7 mencionou aqueles que abriam cova para nele jogar os justos e acabaram caindo na própria cova. Agora, esses ímpios pecadores que traçam os seus planos para destruir a igreja de Deus, esses pecadores cairão nos seus próprios planos que armaram contra a igreja de Deus. Então vejam que eles não estão sendo condenados por outra coisa que não por causa dos seus próprios pecados. Deus não condena inocentes, Deus condena culpados. Mas o certo é que Deus não deixa os pecados impunes. Deus não deixa o pecado sem castigo. Isso deve ser bem claro diante de nós. Nem os nossos pecados Deus deixou impunes. Também os nossos pecados receberam o devido castigo que mereciam cada um deles. Por isso, quando nós pecamos, não devemos reduzir o pecado a um pedido de perdão fraco, fortuito, como se a base do perdão dos nossos pecados fosse o nosso pedido de perdão. Não é. A base do perdão dos nossos pecados é o castigo, o justo castigo de Deus contra eles. Mas pela graça de Deus, nós somos beneficiados em não termos de sofrer as duras penas que o nosso pecado merecia.
Porque Deus escolheu um substituto para nós. Deus castigou todos os nossos pecados, os que já cometemos, os que ainda vamos cometer. Por causa de cada um deles, de cada palavra feia que eu falo, por causa de cada ato que eu cometo, Deus puniu cada um desses pecados em Cristo Jesus, quando o pendurou na cruz, para morrer como nosso sacrifício. Deus não deixa pecados impunes. Deus vai punir os pecadores e vai lançá-los no inferno se não se arrependerem. E nós devemos não apenas compreender isso, mas devemos orar por isso e devemos louvar a Deus por isso. Isso não tem nada a ver com vingança. Isso tem a ver com justiça. Também não tem nada a ver com falta de amor pelas almas. Porque, como também vimos no Salmo 7, lá Davi claramente mostra no versículo 12 que a sua imprecação, o seu clamor a Deus pelo castigo dos ímpios, era se eles não se arrependessem. Então a oração do salmista é: se eles não se arrependerem, eles sofrerão o justo castigo de Deus. Então nós também podemos orar a Deus pelo castigo dos pecadores, porque nós devemos nos incomodar com o fato de que os pecadores estão ofendendo a Deus e a sua santidade, e eles merecem. Para que Deus seja justo, eles merecem e devem ser punidos se não se arrependerem. Então isso tem a ver com o amor ao nome do Senhor, a honra ao nome do Senhor. Pecadores recebem o justo castigo por causa dos seus próprios pecados. Mas com os justos a situação é diferente. Nós não somos salvos com base em nossa justiça, em nossa obediência, naquilo que fazemos de bem, de bom. Os versículos 11 e 12 mostram que a base para a nossa salvação é a graça de Deus. Observe: mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem e jubilem para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Notem que não estamos lendo aqui nos versículos 11 e 12 nada que funcione como a base da salvação dos justos. Nada é apresentado como a base para merecer salvação, como nos versículos 9 e 10 apresentaram os pecados dos ímpios, que são a base para eles merecerem a condenação. Isso não acontece aqui. No versículo 11, nós lemos alguma coisa a respeito da bênção que acompanha a salvação. Então, o versículo 11 fala sobre aqueles que confiam em Deus, não os que fazem alguma coisa para merecer, mas os que confiam na misericórdia. Lembra-se lá no versículo 8 que Davi entra no templo e se prostra confiado na misericórdia de Deus. Então, nós lemos no versículo 11 sobre essa confiança em Deus, sobre a proteção, sobre a alegria que os justos têm, na proteção que Deus os tem, e eles se gloriam porque eles têm amor no coração pelo nome do Senhor. Então, essas coisas não são a base da salvação. Na Bíblia, essas coisas são apresentadas como frutos da salvação. São frutos que seguem. O pecador e seu pecado não pode amar ao Senhor. Ele não tem na sua natureza uma disposição de temer o nome do Senhor e de louvá-lo. Não. O coração do pecador é vendido ao pecado, inclinado a todo o mal. Toda vontade do pecador é como uma lama diante de Deus. Precisamos da obra do Espírito Santo, santificando
o nosso desejo e gerando em nós um desejo novo, como também nós vimos na pregação de hoje de manhã. E lembre-se que Deus, ele protege os justos como um escudo. Ele abençoa o justo e como escudo cerca da tua benevolência. De que Deus está protegendo o justo? Da sua própria ira, não somente dos perigos que representam os seus adversários que perturbam a estabilidade do reino, mas o temor do justo é pela ira de Deus. E é da sua ira que Deus protege os justos. Por quê? Por si mesmos, cada um desses justos merecia o mesmo destino dos outros. Cada um de nós, por nós mesmos, merecemos o mesmo castigo, a condenação eterna. Davi também sabia disso. Ele sabia que ele merecia a condenação, e ele já demonstrou isso lá no versículo 7, e em outros salmos, Salmo 32, ele menciona isso, Salmo 51, Salmo 7, que nós vimos da última vez, ele também, Salmo 6, ele reconheceu que era pecador, e que Deus estava disciplinando ele por causa dos seus pecados. Então, Davi já havia apelado para que Deus tivesse misericórdia dele por causa dos seus pecados e o ensinasse nessa justiça salvadora que ele menciona no versículo 8. Porque sem essa justiça salvadora, ele não era diferente em nada dos demais ímpios. Nada. Então a justiça de Deus, que é fundamento da salvação, é uma justiça que procede dele mesmo, não procede do pecador, não procede de Davi, não procede de nós. Asaf e Davi entenderam sobre essa justiça e aprenderam mais sobre ela quando eles entraram no templo e viram o juízo de Deus sendo derramado sobre os animais que estavam sendo oferecidos em sacrifícios. Eles entenderam que, de um lado, Deus haveria de castigar os pecadores, como aqueles animais, mas também eles entenderam, por meio desses mesmos sacrifícios, que Deus havia providenciado um substituto para eles. E quando é que nós podemos ver com clareza até maior que a dos salmistas, de que Deus de fato providenciou para nós essa justiça substitutiva em nosso favor? Quando nós viemos ao culto. Quando nós estamos no culto, nós ouvimos sobre essa justiça substitutiva. Quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, nos é proclamado Jesus Cristo como a justiça de Deus, que era apontada nos antigos sacrifícios sangrentos, mas que agora, depois de Cristo ter vindo ao mundo e de ter morrido na cruz do Calvário como o nosso sacrifício substituto, agora nós ouvimos com uma clareza muito maior do que Davi, do que Asaf e do que todos os profetas do Antigo Testamento, porque eles sabiam, eles confiavam que Deus estava preparando um substituto para eles, mas eles não sabiam quem era. Nós sabemos quem é. Nós sabemos o seu nome, a sua descendência, de onde ele era, de onde ele veio. Nós sabemos, como diz 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. O nosso Salvador tem nome, tem rosto. Ele era um homem perfeito, mas Deus verdadeiro. E como Deus, ele pôde realizar a justiça que Deus exigia dos pecadores e que nenhum pecador tinha condição de cumprir. Somente ele pôde alcançar essa justiça que Deus exige de pecadores. Por isso, fora de Cristo, não há salvação. Não há religião no mundo que salve.
Não há caminho alternativo. A salvação está somente em Jesus Cristo, Filho de Deus, a nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, amados irmãos, por causa de quem nos recebe no culto e por causa daquilo que está acontecendo no culto, devemos nos aproximar a Deus com santo temor e reverência. Não exatamente nos prostrando, como era o costume antigo, e como nós vimos o salmista indicando, mas prostrando o nosso coração com reverência diante do Senhor. Nos humilhando diante dele com um coração sincero. Porque nós sabemos que Deus é um Deus santo, 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 que não tolera o pecado. E nós sabemos que não há como alcançar o perdão dos pecados senão nele, perto dele, senão na justiça que ele preparou, e justiça que foi alcançada por meio de Jesus Cristo. Não vamos alcançar em outro lugar, é aos pés do Senhor, é nos humilhando diante do Senhor que nós vamos alcançar essa justiça. Por isso, quando nós estamos no culto, não somente a pregação, mas o culto inteiro está processando o evangelho da redenção. Porque o culto, irmãos, é como Deus vindo ao encontro do seu povo e recebendo o seu povo e anunciando essa justiça ao seu povo e depois de novo voltando para o trono celestial. Todo o culto é a proclamação do evangelho, que era também anunciada nos sacrifícios. Quando os filhos de Deus iam ao templo para presenciar a justiça de Deus anunciada nos sacrifícios, que terminava com a fumaça subindo até o trono de Deus como aroma suave, como obra completa em nosso favor. Nós acabamos de ouvir a pregação no Salmo 5. Mas quando vocês também estiverem cantando o Salmo 5, vocês devem louvar a Deus com confiança, porque Deus executa a sua justiça no mundo, a justiça que louva a sua santidade, a sua realeza. Nós devemos cantar a justiça que Deus derrama sobre os pecadores que não se arrependem, mas também devemos celebrar a Deus pela justiça que Ele colocou de graça, sem merecimento, sobre nossas vidas. Também devemos experimentar na nossa vida as bênçãos prometidas nesse salmo. Não somente ouvir a pregação, não somente cantar, mas provar a nossa própria vida. Devemos desfrutar da presença de Deus diariamente por meio da oração. Quando nós oramos, nós estamos nos aproximando a Deus. Quem realmente não se importa em orar, em manter uma vida de oração para se aproximar de Deus, não pode esperar que vai receber as bênçãos prometidas nesse salmo sem fazer uso do meio que o Senhor nos deu nesse salmo para alcançarmos este favor, que foi a oração. A oração é o meio ordenado por Deus para nós nos aproximarmos a Ele, e devemos fazer isso com santo temor e reverência. Como salmista, deve ser uma rotina diária. Oração não é uma coisa de vez em quando. Oração deve marcar a nossa vida. Deve marcar cada dia da nossa existência terrena. Não uma reza repetida, sem sentido, mas uma oração que proceda do íntimo do nosso coração. Um coração que está prostrado diante do Senhor. Um coração que sabe o que merecia de castigo, mas que confia na obra redentora que Deus providenciou por meio de Jesus Cristo. Orem. Não tenha a oração como uma coisa secundária, como se fosse uma coisa irrelevante e como se você pudesse alcançar as bênçãos de Deus sem a oração.
porque não é assim que nós estamos aprendendo. Também busquem aprender sobre Cristo, a justiça de Deus que nos é proclamada no Evangelho. Os nossos irmãos do passado, eles iam com frequência ao templo para presenciar os sacrifícios que aconteciam ali. E como o palácio real estava ao lado do tabernáculo, na época de Davi, e mais tarde no templo, os reis podiam fazer isso todos os dias no templo e no tabernáculo. Aqueles que habitavam distantes precisavam ir algumas vezes no ano a Jerusalém para se juntar ao povo de Deus, independentemente da distância, independentemente das suas dificuldades e limitações, independentemente da sua condição financeira. Hoje nós temos a oportunidade de termos bem perto de casa a Igreja de Deus sendo reunida. E nós nem chegamos perto, passaríamos vergonha se nós olhássemos o esforço, o empenho do povo de Deus no Antigo Testamento para deixar as suas cidades e caminhar por longos dias a pé ou sob lombos de jumentos, para ter a doce alegria de ver essa justiça sendo proclamada no sacrifício dos animais no templo. Nós temos mais do que isso. Nós temos a justiça cumprida em Cristo e proclamada a nós no Evangelho. E temos a promessa de Deus de que cada vez que nós ouvimos a pregação do Evangelho, o Espírito Santo vai trabalhar em nosso coração essa justiça e nos transformar dia a dia, de glória em glória, até o dia da perfeição final. Então, irmãos, sejam firmes, sejam fiéis em atender ao chamado do Senhor para o culto, mas também façam da leitura diária da palavra de Deus uma boa rotina, que seja para você a fonte da justiça, por meio da qual você poderá corrigir os seus caminhos e viver vidas santas para Deus. Amém.